Boa noite, pessoal. Deixar o pessoal entrando aí comigo. A Regita já tá aqui comigo, minha querida. Muito bom ter você aqui comigo. O Edson já entrou também. Gratidão, pessoal. Vou esperar mais um pouquinho. Ô, Regita, olha a música que eu tô colocando aqui. Uma música muito boa para relaxar. Sebastião, Alfredo, muito bem ter vocês aqui comigo. Daqui um minutinho nós já começamos, tá, pessoal? Só um minuto. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor. Giovanni Rossi, sempre presente nas minhas lives, muito bom tê-lo essa noite, gelada aqui no sul, não é? Nós aqui, ó, tudo encasacado, lareira acesa, quentinho, tomando chazinho, tomando chimarrão para esquentar. Hoje de manhã a gente tava bem frio, bastante frio, 7 graus aqui em Rio do Sul, Santa Catarina. Até quero comentar isso com vocês daqui a pouquinho. É uma letra tão simples, né, Regita, essa música? Porém, ela tem um significado tão profundo. Ela faz a gente sair daqui e viajar, entrar numa sintonia de paz e de tranquilidade que revigora a nossa alma, né? Gilmar Duval entrou também na live. A dona também tá aí, muito bem. Sejam todos bem-vindos. Quem não tiver a oportunidade de assistir esta live ao vivo, ela ficará gravada aqui no Instagram e também no YouTube, tá? Para quem não conhece ainda o meu canal do YouTube, gente, eu peço que vocês coloquem lá no YouTube o meu nome, Sandra Parma, vai aparecer lá. Eu tenho bastante lives lá, bastante material falando sobre diversos assuntos. Ultimamente eu tô meio que engatando aí num assunto mais falando sobre prosperidade, que é o que as pessoas mais me perguntam, né? E hoje nós vamos falar como que a ansiedade atrapalha na nossa prosperidade. Como que é o processo, né, do sentir a ansiedade aqui e como que a nossa frequência ela baixa tanto que as oportunidades elas não chegam até nós, né? E é por isso que a gente vai falar sobre isso agora. Enquanto eu tô aqui enviando aqui a minha live para algumas pessoas, a Ir Carrara também entrou agora, é isso? Sejam todos bem-vindos. E se possível, pessoal, deixem ali o coraçãozinho na live. Aqui tem o botãozinho ali do aviãozinho para você mandar o link, né, para mais pessoas verem esta live. É importante, sempre falando sobre prosperidade. Quem não quer prosperar, não é? Todo mundo quer. Todo mundo quer ter uma vida melhor, quer realizar os seus sonhos. E nós vamos falar sobre a ansiedade e como ela atrapalha neste processo. Só um minutinho. Vão ouvindo a música aí para vocês entrarem nesse fluxo de paz e amor. E tranquilidade para receber o amor. Alex também sempre presente aqui na live. No YouTube nós temos outras pessoas também. É que se eu ficar dando oi para todo mundo, eu não começo essa live hoje, né? E nós precisamos começar a live. Então vamos lá.
Hoje eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Deixa eu só baixar o volume da música. Ela é boa, mas acaba atrapalhando um pouquinho quando é muito alta. Isso, bem devagarinho, bem baixinho, já ajuda, né? Rosângela, também seja bem-vindo aqui, bem-vinda à minha live, tá? Então nós vamos falar hoje sobre um assunto bastante importante. Alex, você está falando de altas ondas no litoral, né? Nós tivemos aqui em Santa Catarina, infelizmente, bastante prejuízos aí no litoral. Inclusive, amanhã eu estarei em Florianópolis para dar uma olhada como estão as coisas por lá. E é importante, né, a gente entender que tem coisas que não dá pra gente, né, prever. E essas tempestades ali no litoral de Santa Catarina, em Joinville, né, tem muita gente ali com casas alagadas, com bastante prejuízos, né? A gente precisa aprender a lidar com essas coisas que a gente não tem como, né, sair delas. Rodrigo, seja bem-vindo. A Maria, a Solange lá do Atene Spa, seja bem-vinda. Então, Solange, nós estamos falando aqui sobre energia da prosperidade, né? E sobre algumas energias que a gente não tem como, né? Controlar, por exemplo, o que está acontecendo ali no litoral de Santa Catarina, né? Em Joinville, que a cidade está toda alagada. Eu tenho uma tia minha que mora lá, duas tias na verdade. Uma delas teve prejuízos, né, com esses alagamentos. E neste momento a gente precisa nos solidarizarmos com essas coisas que acontecem involuntariamente, né? Que vem de cima, não tem o que fazer, né? Mas a gente tem que também aprender a lidar com esse tipo de situação e não deixar com que isso nos afete de tão profundamente que acabe atrapalhando até a recuperação. E nós aqui no sul do Brasil, nós temos assim, bastante coisas, né, que acontecem pela natureza. Aqui em Rio do Sul, onde eu moro, também nós temos um rio aqui que muitas e muitas vezes já transbordou e acabou dando muitos prejuízos, tá? Na nossa região. E nós temos um povo muito forte, que consegue se recuperar muito rapidamente de tudo isso e volta ainda com mais força. Então isso já vibra dentro de nós, né? Então a gente precisa aproveitar essa vibração, essa coisa de querer fazer acontecer e de querer renascer das cinzas, né? Que nós somos fênix diariamente. Quem passa por esse tipo de coisa é como se fosse uma fênix. Você acaba morrendo e tem que reviver das cinzas, né? Renascer das cinzas e mostrar o teu real valor, o teu real poder de transformar a tua vida e começar às vezes do zero. Quantas vezes nós já passamos por isso aqui no sul do Brasil? E agora lá no litoral de Santa Catarina, muitos prejuízos, muitos problemas. O vendaval atrapalha muito, né? Atrapalhou muito lá aquele pessoal. E amanhã eu vou lá ver de perto como é que estão as coisas em Florianópolis, a Ilha da Magia. Então, pessoal, vou desligar a música aqui para nós entrarmos agora diretamente no assunto que é prosperidade, tá? O quanto a ansiedade atrapalha na nossa evolução em busca da abundância e da prosperidade. Vocês sabiam, gente, que nós temos 5 segundos para controlar a nossa mente? Se nós deixamos passar estes 5 segundos, você não controla mais. E é uma coisa que às vezes a gente pensa assim, mas 5 segundos é muito rápido. E é. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Se você está numa reunião da empresa, você é funcionário, você está numa reunião de uma empresa, né? Digamos, tem uma mesa de reunião, tá todo o pessoal ali reunido e estão fazendo um brainstorming ali de ideias novas que possam ajudar a empresa a crescer, novas fontes, né, de aumentar os lucros e tal. E você tá ali, só que você tem uma ideia muito boa, mas por um instante, você hesita em falar. Sabe esse instante que você hesita em falar? Você manda automaticamente um sinal para o teu cérebro de que tem algo errado. E o teu cérebro, para te proteger, ele
trava, ele faz você travar. E este momento que você hesitou em colocar aquela tua ideia, né, na mesa para dar valor ao teu trabalho, para ajudar a empresa a crescer e tal, ela passa. Tá? A oportunidade passa. E aí você gera, o teu cérebro faz gerar dentro de você uma ansiedade. E essa ansiedade, ela atrapalha a tua vida. E eu vou dizer como que ela atrapalha, por exemplo, nesta situação. Digamos que você está ali, nesta mesa, né, com outros funcionários, com o diretor da empresa, com o teu gerente, e você teve essa ideia, e por um momento você hesitou em colocar aquela ideia na mesa, né, e o teu cérebro já te bloqueou. Ele pega aqueles poucos segundos, bloqueia, gera uma ansiedade, você já tem uma taquicardia, começa a suar frio e você trava, você não consegue colocar aquela ideia para frente, tá? Então vamos lá. Como que isso gera, o que essa trava, digamos assim, que o teu cérebro coloca naquele momento faz na tua vida? Digamos que você perdeu a oportunidade de dar uma boa ideia para a empresa. Então o teu chefe, ele não ouviu a tua boa ideia, o diretor da empresa não ouviu que você tem iniciativa e você virou ali uma pessoa que está ali parada, que não consegue falar o que gostaria de falar, né? E você passa, né, a ser um funcionário que não agrega nada para a empresa, porque não deu ideia nenhuma e não falou nada. Mas você tinha aquela ideia. Agora vamos falar o contrário, tá? Se você tem uma boa ideia e você não hesita, pessoal, preciso dar uma ideia, eu tive uma ideia agora aqui, tenho certeza que vai ajudar a empresa a conquistar um lucro maior, bons resultados, e a minha ideia é essa. O que vocês acham? Tá? Então vamos lá. No primeiro momento, aquela pessoa que hesitou, ela continua sendo um mero funcionário sem valor, que não se expressou, que não sabe se expressar, que gerou medo e que vibrou no medo para quem está ali. E todos que estão naquela mesa sentiram aquela vibração de medo, certo? Aí tem a outra pessoa que não hesitou em falar. Então essa outra pessoa vai e fala: ó, minha ideia é essa. Aí todo mundo já, opa, ele pode não ter sido uma boa ideia, mas ele tentou, ele falou, ele deu a opinião. E ele sobressaiu aos demais. O que esta pessoa que não hesitou, ela conseguiu falar? Por que ela conseguiu falar? Porque ela não esperou os 5 segundos passarem. Foi antes dos 5 segundos terminarem. Porque se tivesse esperado aqueles 5 segundos, ela também teria travado. Ela talvez não teria falado o que devia de falar. Ela talvez não teria dado aquela ideia, teria guardado para si e não ia resultar em nada. Mas por ela não ter hesitado e por ela ter falado antes dos 5 segundos, tá? Aquela pessoa, então ela começou a sobressair aos demais e o dono da empresa, o chefe dela, notou ela como diferente dos demais. E a próxima chance que tem naquela empresa de progredir, de ir para frente, um cargo novo, uma promoção, é aquela pessoa que não hesitou que entrará naquele cargo, sem dúvida. Aquela pessoa que hesitou, ela pode ser mais inteligente, ela pode ter muito mais estudo, pode ter mestrado, doutorado, seja o que for. Mas se ela não conseguiu se expressar, ela jogou tudo isso no lixo. E esses 5 segundos, gente, ele funciona para tudo na nossa vida. Vou dar outro exemplo. Hoje de manhã, por exemplo, estava muito frio aqui, né, na minha cidade, 7 graus. E eu acordo às 5 da manhã para andar, né, gente? Hoje eu acordei um pouco mais cedo ainda, porque a minha filha tinha uma viagem para fazer. Então eu acordei às 4 horas da manhã, levei ela para a escola, né, na viagem da escola dela. E aí cheguei em casa um pouquinho antes das 5 da manhã. Peguei meu tênis, peguei o meu fone de ouvido, já fui meditando e já fui andando. A lua estava espetacular, gente. As estrelas estavam lindas no céu. E eu não perdi o espetáculo de ver o sol nascer. Isso para mim não tem dinheiro no mundo que pague. Mas tem uma coisa, gente. Lá no início, quando eu
comecei a criar este hábito de levantar cedo, porque eu não tinha esse hábito, certo? Se eu hesitasse 5 segundos, eu não levantava. Então, os 5 segundos é para tudo na nossa vida, para a criação de um novo hábito, tá? Se você quer acordar mais cedo, por exemplo, eu não tenho condição de acordar cedo porque eu não consigo. Então, crie um hábito. Como que é a criação de um hábito? É você se programar antes de dormir. Amanhã eu acordarei às 5 horas da manhã. Tocou o despertador, você tem que contar no teu inconsciente, né? Você vai contar em ordem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1 e levanta. É a única forma de você criar um novo hábito, tá? Você fazer essa contagem regressiva dos 5 segundos, porque se for progressiva ela vai, né? Vai, você não levanta da cama. Então ela tem que ser regressiva. Começa do 5, vai até o 1 e tenha aquele ímpeto de levantar e levanta, tá? Faz acontecer. A mesma coisa se você está numa reunião. Por exemplo, você está numa reunião lá e você tem uma ideia, não deixa passar os 5 segundos. Porque se você deixou passar os 5 segundos, vai começar a dar aquela palpitação, aquele mal-estar e você vai travar. Vai gerar uma ansiedade que mesmo que você resolva falar, você vai começar a gaguejar, você vai começar a vibrar numa vibração baixa que todas as pessoas ao teu redor vão notar. E é por isso que a ansiedade, ela interfere tanto na nossa vida, né? Na nossa prosperidade e abundância. Nós não podemos hesitar em tomar atitude. Você tem uma dúvida? Levanta a mão. Na hora, não espera, porque senão o teu cérebro te trava. Ah, quem pode ajudar? Eu. Quem pode fazer tal coisa? Eu. Sempre. Toma a iniciativa. E isso é um hábito. As pessoas elas têm aquela coisa de travar. Não, eu não quero ser o primeiro. Deixa ele primeiro. Depois eu vou ver se ninguém mais for, eu vou. Você não vai. E mesmo que você for, você vai com ansiedade. E todo mundo ao teu redor sabe e sente a tua ansiedade. Tá? E aí você passa por uma pessoa ansiosa. Uma pessoa que não tem controle. Né? Olha que dicas importantes que eu tô dando para vocês agora, tá? Os 5 segundos, eles podem mudar a nossa vida como um todo. Não é só na questão de empresa, é de qualquer coisa, tá? Então, a gente precisa lembrar desses 5 segundos para novos hábitos na nossa vida. Só um minutinho, gente, eu quero dar um alô aqui. É muito importante eu dar um alô para essas pessoas que entraram agora. Schreiber, Elisa, Moraes, o Júlio, até o Júlio, meu amigo, que tá lá em Portugal, né, Júlio? Muito bem-vindo, de Portugal nos acompanhando. Valdemar Bresciani também entrou. Estamos falando aqui sobre o quanto a ansiedade atrapalha na nossa vida, né? E quanto os 5 segundos que nós hesitamos às vezes para tomar uma atitude, eles travam a nossa vida e nos deixam com aquela vibração de ansiedade que afeta todo mundo ao nosso redor. Todas as pessoas sentem a nossa ansiedade e as oportunidades não vibram na ansiedade, não, tá? As oportunidades, elas vibram na alegria, no alto astral, no autocontrole, né? Então, se você tá vibrando aqui embaixo, que é na ansiedade, no medo, na insegurança, as oportunidades vão passar aqui, ó, para quem tá aqui em cima e não vão te ver. As oportunidades não vêm para quem tá vibrando baixo, para quem tá vibrando na ansiedade e na insegurança. Então, esse autocontrole, a dica para você ter este autocontrole são esses 5 segundos. Não deixe passar 5 segundos de uma atitude tua. Deixou passar 5 segundos, você não faz, tá? E quando... eu preciso dar mais um oi agora, gente. O Rabuja, nosso querido vereador de Lontras, entrou aqui. Gratidão, Rabuja, por acompanhar a minha live. Estive conversando com ele essa semana, foi uma conversa muito boa, né? Mas vamos lá. Rabuja, eu vou até repetir, porque isso aqui é importante pra ti, tá? Vou lá, vamos repetir mais uma vez, porque todo mundo que tá aqui ouvindo de novo, grava melhor, tá? Tudo o que a gente quiser fazer na nossa vida, criar um novo hábito, você não pode deixar passar 5 segundos. Tá? A mesma coisa se você quiser acordar mais cedo.
Coloca o relógio de despertar e não deixe passar 5 segundos, senão você não levanta mais. Você vai dormir até mais tarde e vai perder o horário. Assim, é a mesma coisa, por exemplo, para as oportunidades que você tem de se manifestar, de ajudar outras pessoas, de mostrar o teu trabalho, o teu talento, né? De fazer uma crítica de repente, ou então de fazer, dar uma opinião, né? Uma ajuda. Tudo isso a gente tem que fazer antes de ficar pensando muito. Hesitou? Acabou, gente, acabou. Porque mesmo que você fale, é aquela coisa, você vai falando, gaguejando, você vai falar vibrando na ansiedade, vibrando na insegurança, e isso é pior do que ficar calado. Né? Então a gente precisa entender o quanto é importante não hesitar na hora de falar, na hora de nos expor, tá? Não que você também vai ficar falando um monte de abobrinha sem pensar antes, mas é aquela coisa, tem que ter um pensamento um pouco mais acelerado, tá? Que você possa pensar rapidinho e já falar. Porque às vezes assim, você tem que elaborar alguma coisa mais importante, aí você precisa de um pouco mais de tempo, né? Mas se alguém tem uma pergunta e você já tem essa pergunta, por quê? Porque você está ouvindo toda aquela situação e já criou uma pergunta na tua mente. Então eles perguntam, agora está aberta a sessão de perguntas. Quem quer perguntar? E você tem a pergunta e você fica caladinho? Hesitou, meu filho? Acabou. Se você, mesmo que você depois de 1 minuto, né, que outras pessoas perguntaram e tal, vão perguntar, você já vai estar em outra energia que vai atrapalhar, tá? Então, é isso que eu falo, como isso pode atrapalhar a nossa vida, né? Aquela pessoa que hesitou em falar na reunião, ela poderia hoje estar em outra função, em outra prosperidade, em outro patamar na vida financeira dela, mas naquele momento em que ela hesitou, ela travou a vida dela. Aí, porque eu não tenho sorte. Não é bem isso não, gente. A sorte, ela não é assim, dessa forma que ela funciona. Tá? A sorte vem para todo mundo, só que as oportunidades não vêm para todo mundo, tá? As oportunidades vêm para quem tem atitude. Atitude é a palavra, tá? Atitude e planejamento. Então nós precisamos agir quando a gente quer alguma coisa, né? O Rabuja tá falando aqui no Instagram que o meu trabalho é fenomenal. Obrigada, Rabuja. Você é um amigo querido e tá sempre comigo, me acompanhando, sabe todo o meu trajeto, como que foi até aqui, né? E é muito bom tê-lo aqui comigo, viu? É um irmão para mim. Nós precisamos entender que nós nunca iremos sentir vontade de fazer coisas que são difíceis para nós, gente. Nunca vamos sentir vontade de acordar cedo assim do nada. Se você falar assim, eu vou esperar para quando eu tiver vontade de ir para academia, você nunca vai ter vontade. Tá? A não ser que você tenha aquela coisa, a partir de amanhã eu vou para academia. E quando toca o celular ali para você acordar para ir para academia, você não esperar os 5 segundos passar. Esperou 5 segundos, você já não vai para academia, tá? E é aquela coisa, no primeiro dia, tocou, faz a contagem regressiva dos 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1 e sai da cama e vai. No dia seguinte, de novo, contagem regressiva e sai da cama, tá? A questão é, se você não tiver atitude, você não cria novos hábitos. Porque não adianta você fazer, amanhã eu vou pra academia. Ok, você vai no primeiro dia. No dia seguinte, mas tá tão friozinho, né? Acho que eu vou ficar um pouquinho mais na cama. Já não vai, isso não cria hábito. O hábito, ele é criado quando você tem atitude de sair no frio, às 5 horas da manhã, ou seja, a hora que for, mas que você tem outra escolha. Você tem a escolha de ficar dormindo, ficar sedentário, prejudicar a tua vida, não ter uma vida regrada, ou você tem a outra opção, que é ter atitude, ter disciplina, criar novos hábitos, hábitos saudáveis e agir, fazer as coisas acontecerem na tua vida, porque as coisas não vêm fácil para ninguém não. Só que quando você cria um hábito, depois de um tempo que você fica ali, meio que sofrendo um pouquinho, né? Sofre um pouquinho para levantar nos primeiros dias, sofre um pouquinho para ter aquela vontade de ir para academia nos primeiros dias, sofre um pouquinho para ler um livro, porque você não tem o hábito de ler um livro, por exemplo.
depois de um tempo, este hábito, ele é incorporado na tua mente e aí passa a ser algo prazeroso. E é isso que o nosso cérebro quer. Ele quer que você tenha prazer nas coisas que você faz. Então, por exemplo, quando você hesita em fazer algo, é porque o teu cérebro ele entende que aquilo é algo pesado para você. E ele não quer nada que seja ruim para você. Ele não quer nada que você tenha que fazer com pesar, com algo que você não queira. Então, é preciso mostrar para o teu cérebro que você tem prazer em fazer aquilo, tá? Hoje, eu tenho sim prazer em acordar às 5 da manhã, mas eu não tinha. Eu tive que criar este hábito em mim. E aí, vocês acham que foi já no segundo dia, no terceiro dia, que eu criei o hábito de gostar de levantar cedo? Não, de jeito nenhum. Tive que alguns meses, é sério. Há alguns meses. E aí a gente cria bons hábitos, tá? Porque assim, hoje, se eu não acordo cedo, se eu não faço a minha meditação, se eu não faço a minha oração, né? Se eu não tenho todos aquelas regrinhas ali que eu tenho que seguir para começar o meu dia bem, eu não vou bem. O meu dia parece que não rende, tá? Porque o nosso organismo, ele precisa dessas ferramentas, né, para que a gente possa nos sentirmos melhor. E é muito importante você mostrar para você mesma, para você mesmo, o quanto você dá valor a começar bem o dia, a falar com Deus, a agradecer as bênçãos divinas de Deus. Isso faz muita diferença na nossa vida. Eu sempre falo em Deus lá no meu consultório, nas minhas lives também, porque a gente trabalha com energia divina, né? A energia de Deus, ela está dentro de nós. Então nós precisamos acessar essa energia divina para que Deus ajude a gente a ter bons hábitos, a alterar os nossos hábitos negativos que nós carregamos há tanto tempo. Quanto tempo, de repente, você está ali acordando em cima da hora que não dá tempo nem de escovar os dentes direito para sair para trabalhar? Será que o teu dia vai ser o mesmo se você tivesse acordado, respirado fundo, de repente dado uma caminhada, andar na esteira, seja o que for, conversar com Deus, agradecer as suas bênçãos? Será que o teu dia não seria diferente? Será que este hábito não traria para você uma nova energia para o teu dia? Né? A gente precisa começar a ver que tudo o que a gente faz influencia na nossa vibração. E a física quântica, ela fala sobre vibração o tempo todo. Se nós quisermos entrar no fluxo da prosperidade, nós precisamos vibrar prosperidade. E como é que você vai vibrar prosperidade, por exemplo, se você acorda todos os dias atrasado, vai chutando tudo, vai sendo mal educado com seus familiares e vai trabalhar de qualquer jeito? Não entra no fluxo da prosperidade. Você entra no fluxo da ansiedade, que te afasta completamente da prosperidade. Então, a prosperidade, ela é trabalhada, ela é feita de atitudes, de fé, de coragem, de planejamento, de rotina. Tem gente que fala, eu não gosto de rotina. Gente, a rotina é algo muito bom, porque ela faz você ter uma sequência que te leva aonde você quer chegar. Se você não tiver rotina, se você não tiver uma organização, um planejamento, você não vai chegar a lugar nenhum na tua vida. Né? Aí depois reclama, Deus não me ajuda, porque Deus ajuda o vizinho e a mim não, né? Mas não é assim não. A gente precisa nos ajudar. A nossa vibração precisa estar na prosperidade. Primeira coisa para vibrar na prosperidade é sentir gratidão. Certo? Agradecer a tudo que nós temos. Mas eu não tenho a casa que eu queria. Porque eu moro de aluguel. Porque eu não tenho o carro que eu queria. Agradeça o que você tem nesse momento. A gratidão, ela é imprescindível para que a tua energia mude, certo? Então, quando você agradece por ter um lar, por ter uma casa, por ter uma cama, por ter comida na mesa, por ter um trabalho, que mesmo que não seja o trabalho que você quer para a tua vida, não tem problema. Agradece,
tá? Sinta gratidão. E quando você vibra na gratidão, automaticamente você vibra na felicidade. E quando você vibra na felicidade, automaticamente você atrai novas oportunidades. E as oportunidades, elas vêm aos montes de várias e várias formas. Basta você vibrar, escolher vibrar na alegria, né? E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu nunca acordo bem. Sempre acordo mal-humorado, né? Então eu não sei como alterar esta minha vibração, certo? Mas existem muitas técnicas. Aqui nas minhas lives eu sempre acabo falando, né? Existem técnicas que você pode fazer para melhorar essa tua vibração, para elevar a tua vibração, colocando uma música que você gosta, uma música que tem uma letra que te eleve, né? Não essas músicas de corno, que fazem você chorar e que falam sobre desgraças, né? Coisas alegres, que te elevam a alma, você começa a cantar. Não existe, gente, é sério, tá? Não existe a menor possibilidade de você ficar na tristeza se você ouvir uma música alegre e começar a cantar. Eu tenho certeza, e eu troco de nome se você não conseguir elevar a tua vibração com uma música alegre, vibrante, que tem uma energia boa. Então, são pequenas coisas simples que você faz que mudam a vibração, tá? Falando agora sobre vontade, né? A gente às vezes fica esperando para que a vontade venha, né? Surja na nossa vida para que a gente possa dar o comando e começar a fazer as coisas. E muita gente espera uma vida toda daí, né? Pois é. E aí a vontade não vem. A vontade não vem, a vontade vai embora. E aí você fica numa vida completamente parada, estagnada, né? E aí começa a culpar Deus e o mundo pelas coisas que não acontecem na tua vida, certo? Então você precisa entender que esperar não é fazer. Tem uma música que fala, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É mais ou menos isso. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Porque se você esperar milagres ou que depender de outras pessoas, porque quando eu fizer isso, porque quando eu tiver tal coisa eu vou fazer isso, não, gente, isso aí estagna a nossa vida totalmente. Nós precisamos entender que nós precisamos antes fazer para depois ter, tomar atitude agora para depois receber, ter vibração alta agora para depois vir a abundância, certo? E é essa a inversão que as pessoas gostam de fazer, que não funciona. Porque a lei da atração não funciona para mim. Invertido não funciona. Faz o contrário, vai embora, né? Ela vai embora, porque a flechinha dela, né, tá voltada pro lado de lá, então ela vai embora e não vem. E a gente precisa mudar isso, tá? Tem uma frase aqui que eu gostei, de um livro que eu li, que nós precisamos nos mover tão rápido quanto um foguete neste momento de ação, né? Para que o nosso cérebro não bloqueie. O primeiro ímpeto de ação, a gente tem que fazê-lo antes dos 5 segundos acabarem, tá? Passar da ideia para a ação em, no máximo, 5 segundos. Anotem isso, gente. Isso é muito, muito importante, tá? Vamos lá, o pessoal aqui do YouTube, eu gostaria que vocês clicassem ali no joinha no YouTube, tá? E compartilhem esta live com as pessoas que vocês acham que é importante saberem deste segredinho que eu tô contando para vocês hoje aqui, que é a lei dos 5 segundos, tá? E o pessoal aqui do Instagram também compartilha a live ali no aviãozinho, dá o coraçãozinho ali na live, por favor, gente. O coraçãozinho é muito importante para mim, para que essa live tenha relevância e o algoritmo, né, envie ela para mais pessoas, ok, pessoal? Dessa forma vocês estarão me ajudando, então não esqueça, coraçãozinho, o aviãozinho, e no YouTube eu quero que vocês coloquem ali o joinha
e compartilhem a live. E quem não conhece ainda o meu canal do YouTube, procura lá meu nome, Sandra Parma, se inscreva e coloca o sininho lá para receber as notificações, que eu tenho muita coisa interessante lá, tá? Nós temos, né, no nosso cérebro, pessoal, a metacognição, que é o desenvolvimento do automonitoramento. Essa coisa que nós temos de saber controlar o nosso pensamento e o que nós sentimos, tá? Só que nem todo mundo consegue fazer isso de forma fácil, né? Mas com esse segredinho que eu passei para vocês agora, dos 5 segundos, gente, é muito importante, porque esses 5 segundos vai abrir um leque para vocês na mente, né, de possibilidades para você desenvolver este automonitoramento, onde você, sabendo que depois dos 5 segundos o teu cérebro vai te travar, você age antes. Sabendo que em 5 segundos você vai perder aquele ímpeto de fazer tal coisa, você vai agir antes que isso acabe. Vai levantar antes que você perca a vontade. Você vai para a academia antes que venha aquela vontade de desistir, né? Então é importante, tá? E quando você tem esse conhecimento, você começa a monitorar e a avaliar também, né? A tua vida e as tuas ações, tá? E esse monitoramento é muito importante, tá? Olha só, gente, só para vocês entenderem como que funciona isso no nosso cérebro, né? Aqueles 5 segundos numa reunião, você precisa pensar antes de levantar a mão e dizer assim, ó, eu tenho uma ideia. Mas, digamos que um filho teu caiu num lago. Você nem pensa, você vai e pula. Pode ser gelado, pode ser congelado, você pula para salvar, não é? Por quê? Neste caso, tá? Que é um caso para salvar alguém, um caso extremo, nós nem pensamos aqueles 5 segundos, a gente vai e pula. É uma questão de vida ou morte, né? E nas questões mais simples da nossa vida, que são coisas muito mais simples de fazer, que é uma atitude de levantar cedo, atitude de ir para academia, atitude de deixar de comer, por exemplo, um doce que você precisa deixar de comer para emagrecer, certo? A atitude de tirar um tempo para ler um livro, para meditar ou então para caminhar, para qualquer coisa na tua vida. E isso daí já bloqueia, o nosso cérebro bloqueia. Em 5 segundos, se você não agir, ele vai te bloquear. Porque ele não quer que você canse, ele não quer que você tenha estresse, ele não quer que você fique dolorido por ter ido para academia, né? E ele não quer que você comece a suar de tanto fazer academia. Tem várias coisas ali que o nosso cérebro bloqueia. E quando é uma questão de vida ou morte, você nem dá a chance para o teu cérebro bloquear, né? Então você vai e pula. E é assim que a gente tem que agir na nossa vida. O tempo todo, sempre, tá? Agir para as coisas boas. Mas, por exemplo, aí tem uma outra situação. É por isso que a metacognição é importante, né? A gente desenvolver isso na nossa vida. Por exemplo, se você está num caso diferente, agora vamos lá, numa discussão. Numa discussão, você tem que deixar passar os 5 segundos. Porque se você não deixar passar os 5 segundos, você vai entrar num dilema, numa discussão infernal, onde você vai falar coisas que talvez, se tivesse esperado um pouquinho, você não falaria, certo? E aí você pode colocar a perder muita coisa do que você fez, o que você conquistou, ou de repente falar coisas que não tem como desfalar, né? Não tem como desdizer algo que você disse. Então é complicado quando você age impulsivamente em questões negativas. Então a gente precisa ter esta consciência, né? Essa inteligência emocional de saber quando agir para coisas positivas é antes de terminar os 5 segundos e para coisas negativas é depois dos 5 segundos é que você vai começar a pensar como você vai resolver, o que você vai falar ou se você vai falar. Porque às vezes, gente, 5 segundos para algo negativo não é o suficiente. Às vezes você tem que esperar ali um dia, 2 dias, ou pelo menos algumas horas, né? De deixa quieto. Ó, agora eu não vou responder, eu vou te dar uma resposta sobre isso, mas não nesse momento,
tá? Eu preciso refletir, eu preciso pensar melhor a respeito e depois você fala. E aí sim, você vai, quando falar, você estará mais tranquilo e mais calmo para responder de uma forma correta, questionando e não acusando, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, quem tem empresa, quem tem funcionários, nunca sai acusando e dizendo por que você fez isso, por que você fez aquilo. Não, é sempre perguntando. Fulano, será que não seria melhor você ter, não teria sido melhor se você tivesse feito de outra forma? Será que o resultado não seria melhor se você tivesse feito assim, 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 assim? O que você acha? Olha só, a pessoa que está recebendo aquela crítica, ela recebeu sim a bronca, só que de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. E ela não vai levar aquela vibração negativa daquela bronca para casa, né? E você não vai passar por um mau líder, porque o mau líder é exatamente esse, que acusa o tempo todo, que questiona por que você fez isso, não devia ter feito isso, você devia ter feito diferente, eu falei para ti fazer diferente. Isso não é bom, isso não é ser líder, né? Isso aí é ser ditador, é ser um carrasco, né? E o bom líder é aquele que antes de dar a bronca, ele analisa. E ele pensa com calma como vai lidar com aquela situação, como vai expor a sua indignação, digamos assim, né? De uma forma tranquila, que não agrida, né? Porque às vezes você perde ali um bom funcionário, né? Por ter falado rispidamente com ele ou por não saber usar as palavras corretas. Né? Então, a gente precisa ter essa inteligência emocional. E a inteligência emocional, gente, coloca nós no topo da cadeia alimentar do mundo, né? O topo da pirâmide, onde fica aqueles 1% ali. Por quê? Quem não tem inteligência emocional tende a ficar na base da pirâmide, onde a maioria das pessoas ficam, tá? Na base da pirâmide. Se você quer estar no topo da pirâmide, que é aquele 1%, você precisa desenvolver a inteligência emocional, que é exatamente isso que eu falei. Nas questões positivas, você não deixa passar os 5 segundos, mas nas questões negativas, você deixa não só passar os 5 segundos, mas passar até mais tempo para que você tenha discernimento sobre o que falar, certo? Então, quando não é um caso de vida ou morte, como pular, né, num lago para salvar um filho, o nosso cérebro, ele precisa ter esse discernimento de não posso deixar passar esses 5 segundos, né? E quando alguém disser assim, por exemplo, eu duvido você pular nesse lago gelado, o mesmo lago que antes, o exemplo que eu dei antes, né? O filho pulou e o filho caiu no lago e você pulou automaticamente para salvá-lo, né? Agora é o contrário, não aconteceu isso. Agora aconteceu de alguém chegar para você e dizer assim, eu duvido você pular nesse lago gelado. É uma coisa que você, a princípio, você tem aquele ímpeto, não. Claro que eu posso pular. Mas se você hesitar 5 segundos, você não pula. Ah, não pula. O teu cérebro jamais te deixará pular no lago gelado. Porque não é questão de vida ou morte. Às vezes tem aquela questão de ego, né? Não, eu vou e pula rapidamente, antes dos 5 segundos. Mas se você esperar mais do que 5 segundos, você não pula. Porque o teu cérebro vai cuidar para que você não se estresse, não passe frio e não sofra, tá? O cérebro nosso, ele vai em busca do prazer. E pular no inverno numa água gelada não é prazer, é tortura. E ele sabe que é tortura. Então, ele vai te bloquear, né? Hábitos não estão no ato de pular no lago gelado para salvar alguém, tá? Isso aí é uma coisa inédita, algo esporádico, certo? Os hábitos, eles são formados quando você tenha, por exemplo, digamos que você queira ter o hábito de todos os dias pular num lago gelado. Tem gente que faz isso lá no Polo Norte. Questão de gosto, né? Só que é aquela coisa, resolveu pular no lago gelado, então tá, levantei, vou lá e pulo e acabou. Sem pensar, sem dar os 5 segundos.
Porque se você der os 5 segundos, o teu cérebro vai te bloquear e não vai te deixar pular no lago gelado, tá? Então você está fazendo uma ação que vai fazer disso um hábito. Quando você tem aquele hábito de aquele compromisso, aquela coisa de você agir rapidamente. E a decisão, ela muda a nossa vida. A decisão muda a nossa vida. Tá? Aquela pessoa que ficou quietinha lá na reunião, se ela tivesse se expressado antes dos 5 segundos, ela poderia estar hoje em outro cargo, ganhando o dobro, triplo, 5 vezes mais de repente do que ela ganha hoje. E por ela não ter tomado aquela decisão antes de acabar os 5 segundos, ela travou a vida dela. Então eu falo para vocês, a ansiedade trava sim a prosperidade na nossa vida. Certo? Então a gente precisa cuidar muito disso. A dica de hoje é: tem algo para fazer, tá? Não hesite. Conte 5, 4, 3, 2, 1 e faça antes que acabe os 5 segundos, certo? Porque se você deixar o teu cérebro mandar em você, você vai ter sempre uma desculpa para a tua vida. Ah, o tempo, o frio, o calor, o governo, porque a crise do mundo, o dólar, o combustível está muito caro, tudo vai ser desculpa na tua vida, tá? E a desculpa é para os fracos, é para aqueles que estão na base da pirâmide, para aqueles 1% que estão no topo da pirâmide, não é desculpa. Isso não é desculpa. Isso aí é motivo para querer agir e sair de onde está e melhorar de vida. E quanto mais melhora, mais faz. E quanto mais está no topo, mais quer estar ainda melhor. Certo? E é assim que a gente precisa agir na nossa vida. Quero dar um alô aqui para a Sônia, minha querida, que entrou aqui no Instagram. O Silvano Lemes. Ai, muito bom ter vocês aqui. A Maria Terezinha Madeira. Mas a live tá no finalzinho, gente. Agora eu não posso passar de 50 minutos de live, certo? E eu quero fazer uma pergunta, deixar uma pergunta aqui para você. Qual a desculpa que você está se dando para tua vida não ir para frente? Se você puder escrever essa desculpa aqui nos comentários, tá? Mesmo que depois que acabou a live, coloca ali. Eu não consigo porque e fala o que é. E eu vou te dar a resposta. O que está travando a tua vida? Então não perca essa oportunidade de ter esse feedback meu. Eu mesma vou responder cada uma dessas desculpinhas que vocês vão colocar ali. E pode ser desculpas complexas. Escreve lá as desculpas. Se não quiser escrever nos comentários aqui na live, vai no meu direct e coloca lá: Sandra, eu não consigo prosperar por causa disso, disso, disso e disso. E eu vou dizer exatamente o que está travando a tua vida. E vou te mostrar por A mais B que a tua vida não tá travando por falta de sorte, ou pelo governo, ou pelo preço do diesel. É por tuas atitudes, ou pior, falta de atitude. A falta de atitude trava a nossa vida. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, com esse segredo importante dos 5 segundos. Não esqueçam, gente, 5 segundos para criar um novo hábito. Se você quer criar um novo hábito, decida: vou fazer tal coisa, e não deixe passar os 5 segundos. Vá e faça. É a única forma de você criar novos hábitos na tua vida de verdade. E depois que você fizer isso 1, 2, 5 vezes, 10 vezes, esse hábito passa a ser prazeroso para você. E você não vai mais sofrer ao levantar cedo, ao ter que ir para a academia, ou ter que deixar de comer um doce que você tanto gosta de comer. 5 segundos. Existem outras técnicas, mas este é um dos segredinhos que eu vou deixar para vocês aqui hoje, ok? Pessoal, eu quero mandar um abraço para todos que estiveram aqui presentes na live comigo. Maria, um grande beijo. Soninha, querida, um grande abraço para você. Eu quero que todos vocês, tá? Compartilhem e deixem o coraçãozinho ali na live. Isso me ajuda a ser relevante para outras pessoas, tá bom, gente? O coraçãozinho é importante aqui no Instagram e no YouTube. O joinha
e compartilhem a live com as pessoas que vocês acham que precisam aprender este segredinho dos 5 segundos para acabar com a ansiedade e prosperar na vida de vocês. Um grande beijo e até breve!